há uma hipótese bem interessante surgindo. No 3 e Atlas, o verdadeiro objetivo não seria Júpiter, mas sim a lua de Júpiter. Ganimedes, para aqueles que estiveram próximos de muitas histórias, até mesmo muitas lendas e mitos sobre o tema objeto voador não identificado, vão perceber que há muitas informações e muitas histórias que falam sobre isso. Mas até recentemente foi divulgado que, no final de 2020, foi detectado um sinal bastante estranho vindo de Ganimedes. Na hora disseram: não se preocupem, isso é apenas movimentos geológicos, mas ficou a sensação de que havia algo ali. Depois, foi divulgado para a imprensa que também em 2021 havia um sinal de rádio anômalo detectado pela sonda Juno. Ainda há dúvidas sobre o que ocorreu com esse sinal, e atualmente não há dados que comprovem algo em comum. Já faz um tempo que há coisas estranhas. O movimento que o Atlas III fez parece que está indo em direção a essa área. Vamos a alguns detalhes muito interessantes. Existe uma anomalia, vamos chamar de anomalia tática, onde as novas análises de trajetória sugerem que o projeto, identificado como 3 e Atlas, teria modificado seu vetor de aproximação. Seu destino final não seria a atmosfera joviana, mas sim uma inserção orbital precisa ao redor de Ganimedes, a maior lua, aliás, de todo o sistema solar. A hipótese sustenta uma correlação de eventos, um sinal de rádio anômalo detectado pela sonda Juno no final de 2020 e vazado pela imprensa em 2021. Fontes confidenciais afirmam que a missão é para recuperar tecnologia não humana, não para exploração. Já estamos indo para coisas bem estranhas, né? Evidentemente, não estamos falando de arqueologia, vamos dizer assim, não apontando para uma estrutura artificial massiva presa pela órbita lunar. Evidentemente, isso é uma hipótese, é algo que evidentemente não se pode saber, pelo menos até o momento. Para entender a magnitude desse vazamento, precisamos olhar para janeiro de 2021. A mídia científica relatou que a sonda Juno, da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, detectou um sinal de radiofrequência modulada vindo de Ganimedes. A explicação oficial foi extremamente rápida e cética. Elétrons oscilando no campo magnético foi o que gerou o sinal e ficou por isso mesmo. É um processo natural, ciclotrônico. No entanto, a persistência da modulação do sinal levantou suspeitas de que havia algo mais. Por exemplo, entre a comunidade de inteligência, a SGNAT, eles começaram a perceber que havia algo curioso ali, algo estranho, que não necessariamente tinha uma explicação natural. O que é proposto na teoria do 3C Atlas obviamente gera inquietações, pelo menos incertezas. Sugere que a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço não ouviu ruídos, mas sim um movimento, uma assinatura de energia residual. Sim, isso em 2021, se o Atlas tem usado essas coordenadas de 2020 como guia, não estamos diante de uma missão científica padrão, mas sim de uma operação de busca e resgate. Isso é o que afirmam nessa nova teoria, que evidentemente eu insisto, pois até vermos que está mais perto, poderíamos entender o que está acontecendo aqui. Entra essa ideia que tem circulado pelo mesmo site, embora ele não afirme que seja algo já comprovado, ele diz: imaginem, o que pode ser que tenha todas essas anomalias. E quando começam a imaginar, dizem um objeto, uma nave arcaica, sim, ou seja, uma nave antiga que iria até ele, nesse caso, para o resgate, né? Segundo isso, do que estiver nessa lua. Bom, evidentemente é preciso entender várias coisas. Primeiro que Ganimedes é uma das múltiplas luas que Júpiter tem. Ou seja, dentro de Júpiter existem um total de 95. Essas são oficialmente as luas reconhecidas de Júpiter. Ele tem 95 luas reconhecidas pela União Astronômica Internacional, o que o torna o planeta com mais luas do Sistema Solar. As 4 luas mais famosas e maiores, aliás, são Europa, Ganímedes e Calisto. Se são as e falta mais uma, está faltando uma.
Então seria eu, Europa, Ganímedes e Calisto. Aliás, Galileu as descobriu em 1610. Ganímedes é a maior lua do sistema solar. Sua grande massa provoca uma forte atração gravitacional, o que permite atrair e reter um grande número de satélites. Estou me referindo a Júpiter. Por isso ele tem tantas luas, porque Júpiter é muito massivo, não é muito grande, e atrai e mantém essas luas ao redor desse planeta. Agora vamos pensar, vamos imaginar como ele já disse em várias ocasiões. Porque essa hipótese, por sinal, não é do OEB, ou seja, essa hipótese agora sim, que literalmente é dos astrônomos amadores, que têm feito suas próprias hipóteses e cálculos. Isso me pareceu muito interessante, porque faria mais sentido ir para Ganimedes do que para Júpiter. Vamos lá, o que aconteceria se algo assim fosse confirmado? O que aconteceria, mesmo com a questão da defesa planetária, com a questão da economia global? Haveria mudanças? Haveria reações por parte das pessoas? O que ocorreria? E sobre a pesquisa, Juno? Juno é uma sonda em Júpiter capaz de detectar sinais de baixa frequência, que poderia estar emitindo o próprio cometa, ou nesse caso, se fosse um objeto artificial. O curioso daquele sinal que Juno captou em 2020 é que cruzou com esse sinal de origem desconhecida. E não foi um ruído de fundo, ou seja, não foi algo aleatório, e sim uma transmissão que parecia ser direcionada por algo ou por alguém. Sim, parecia que de repente foi ativado um interruptor de algo que enviou um sinal, sabe? E depois se desligou. Isso é o mais curioso, o que também gerou tanta desconfiança de que essa informação seja apenas algo passageiro, como algo geológico ou outros fenômenos naturais. O que pode ser? O quê? E como um dado tão curioso de anos anteriores poderia estar girando a história do próprio Atlas? 13. Olhem, é para que a gente tenha uma ideia. Ganimedes é conhecida como a Lua Impossível, porque a própria Lua Ganimedes já apresenta uma série de anomalias estruturais. É a única lua do sistema solar com magnetosfera própria, algo inédito. As luas costumam ser, geologicamente falando, luas mortas. Mas Ganimedes tem um núcleo de ferro fundido ativo que gera um campo magnético, protegendo-a parcialmente da radiação. Da radiação, por exemplo, que ela mesma gera. Júpiter gera radiação. Bem, Ganimedes tem um campo magnético assim como a Terra, claro, não tão forte, mas tem um campo magnético que protege, pelo menos parcialmente, da radiação. Ganimedes tem um oceano oculto sob a crosta de gelo de 150 quilômetros. Por aí, a confirmação da existência de um oceano de água salgada. Poderia ter 100 quilômetros de profundidade e conteria mais água líquida do que todos os oceanos da Terra juntos. A atmosfera oxigenada. O telescópio Hubble detectou que lá existe uma tênue atmosfera de oxigênio, O2 e ozônio. Não é respirável para nós. Mas isso indica que há processos químicos ativos que não deveriam estar ali em um mundo tão frio. Ninguém sabe por quê, mas não deveria haver esse tipo de processos químicos ativos ali. E eles estão ali, em um planeta que dizem, mas não explicam o motivo ou como. Então aqui há uma perspectiva de que, do lugar mais estranho que o cometa 3 poderia ir, não é? Ou do qual poderia se aproximar, pois seria Ravides, de todas as dunas e planetas existentes. O lugar mais estranho ao qual poderia se aproximar é este lugar, além da Terra, não é? Não, muito interessante, pelo menos, olhem tudo lá fora, pois são hipóteses, no final das contas, não são nem teorias, são hipóteses, não é? Ou seja, não se afirma que deva ser assim. Mas não param de acrescentar coisas a tudo isso. E vejam, enquanto isso, se são peras ou se são maçãs. O legal de tudo isso é que vamos aprendendo sobre astronomia, vamos conhecendo sobre Júpiter, sobre Marte, sobre isso. Ganímedes não. E por que essa lua é tão interessante, não é? Uma lua única, uma lua que dizem ser impossível, basicamente não se entende por que ela existe. Então, de uma perspectiva tática, por outro lado, Ganímedes é um lugar perfeito. Se quisesse se esconder,
o campo magnético de Ganímedes seria essencial para se ocultar de alguém do lado de fora como nós. Um corpo desse tamanho, apenas um pouco maior que Mercúrio, já deveria ter esfriado e se solidificado há milhões de anos. O fato de que ele mantenha um núcleo dinâmico ativo desafia os modelos térmicos padrão. O áudio captado pelas ondas Juno em 7 de junho de 2021 oficialmente seriam ondas de plasma convertidas em som. Mostram uma mudança brusca de frequência ao entrar na magnetosfera, chamada de transição de plasma pelos técnicos. Analistas de inteligência de sinais chamam isso de mudança de criptografia. Esse escudo magnético cria uma bolha, dizem, de interferência natural, que cegaria qualquer radar terrestre que tentasse escanear o que há sob o gelo, ou seja, da própria estrutura desta lua. Criptografaria qualquer informação enviada de lá. Assim, o sinal chegaria ou sairia criptografado para nós. A chamada transição de plasma, que parece bem estranha, é basicamente o campo magnético dela, como uma bolha natural de interferência. Não sei, mas isso realmente faz pensar. E pelo menos para analisar e conversar aqui com vocês, esse assunto todo é super interessante. O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês e logo seguimos falando dessas e outras notícias interessantes.